Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a segunda parte da nossa aula sobre o Amazon S3, o storage da Amazon. Na primeira parte eu falei um pouco sobre o que é o S3, como a gente faz para criar um bucket. Eu criei o bucket, falei um pouco sobre o versionamento, criei um endpoint para hospedar o nosso site, que é o principal objetivo aqui. E nessa aula eu vou fazer a continuação da configuração, colocar um CDN usando o CloudFront na frente desse bucket. E também vou mostrar como que você configura um domínio próprio, né, dentro do Route 53, que é o serviço da Amazon de DNS, tá bom? Recapitulando aqui, eu tenho um bucket, que foi o bucket que eu criei na primeira aula. Meu site exemplo.com, ele é público. Dentro dele eu tenho alguns arquivos, no meu caso aqui é uma aplicação Angular, então eu tenho arquivos JS, tenho um endpoint, tá? Que é o endpoint que está aqui. Então, indo lá em Properties, Static Web Host, eu tenho aqui um endpoint. Então, clicando nele, vai abrir aquele sitezinho lá. Primeira coisa, na outra aula, na hora de subir, faltaram alguns arquivos. Eu cometi um erro na hora de subir os arquivos. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro, antes da gente começar, eu vou clicar em Upload. Eu esqueci de puxar minha pasta Assets, tá? Essa pastinha aqui. Então, eu vou arrastá-la lá pro console da Amazon. Ele está subindo, tá? Vocês não estão vendo, mas está subindo. Olha, apareceu ali. Eu dou um Next. Só revendo aqui as permissões, né? Eu posso vir aqui e falar Grant Public Access para esses arquivos. Assim eu não preciso fazer aquele passo que eu fiz na primeira aula, quer dizer, primeiro eu subo, eles sobem como arquivos privados e aí eu tenho que alterar para arquivos públicos. Eu já posso fazer num passo só aqui, tá? Clicando em Next, tem o Storage Class, eu falei um pouco sobre isso na aula anterior, se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar no Standard e Upload. Aqui vai demorar um pouquinho, porque tem essa pasta Assets, tem todas as imagens, tem várias coisas ali dentro e vários arquivos CSS, tá bom? Enquanto esse processo aqui está rodando, eu quero falar um pouquinho sobre o CloudFront, tá? Vamos lá abrir aqui numa outra janela o Amazon CloudFront. Desculpa, abri errado. Esse aqui é o CloudFormation, força do hábito, CloudFront. Então, o que é o CloudFront? O CloudFront é um CDN, né? Que é um Content Distribution Network, que é um serviço para distribuir o seu conteúdo. Ele vai servir como se fosse um cache na frente da sua aplicação. Tá? No caso que a gente está falando de um site, mas o CDN pode estar na frente da sua aplicação. Vamos supor que tem uma aplicação ali hospedada no S3, uma aplicação Angular, React, e o CloudFront vai fazer esse cache utilizando o que é chamado de Edge Locations. Tá? Então o CloudFront tem Edge Locations pelo mundo inteiro. Esses Edge Locations são os caches, tá? Que estão geograficamente mais próximo do seu usuário. Então vamos imaginar aqui no meu S3, ele está hospedado lá nos Estados Unidos, né? US East. E os arquivos estão fisicamente nesse bucket, né? Dentro de um data center lá nos Estados Unidos. E você tem os seus usuários aí utilizando e acessando o seu site, utilizando a sua aplicação do Brasil. O que comumente acontece em hospedagens mais convencionais, quando você tem um servidor dedicado, ou quando você hospeda numa empresa americana, a conexão sai do Brasil, né, e vai lá para os Estados Unidos, bate lá no servidor, a resposta é dada, volta todos os dados através, né, dos cabos dos Estados Unidos para o Brasil e aparece no seu browser, no browser do seu usuário. Poxa, é super rápido se você for pensar, né, nas distâncias geográficas que isso representa, é super rápido. Mas mesmo assim você tem uma latência, né, que é aquele tempo que demora para a resposta chegar de volta para a sua máquina. Com o CloudFront, o que acontece? Esses Edge Locations são estruturas físicas que estão geograficamente mais perto do usuário. Então, quando você acessa um site que está hospedado com o CloudFront na frente dele, o CloudFront vai ver qual é o Edge Location mais próximo daquele usuário e vai buscar o cache nesse Edge Location. Se esse Edge Location, vamos imaginar que seja um servidor, ele não tenha os dados daquele site, ele vai na origem, busca na origem e traz para o cache e mostra para o usuário. Tá? No nosso caso,
o site está hospedado nos Estados Unidos. Vamos imaginar que você tem um Edge Location aí na cidade de São Paulo, o seu usuário está ali na grande São Paulo, ou baseado nos cálculos do CloudFront, São Paulo é o Edge Location mais próximo. Esse site nunca foi acessado por alguém na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, enfim, naquele Edge Location. Então nós não temos o cache do nosso site nesse Edge Location. A Amazon vai buscar na origem, que é US East, nosso bucket, todos os dados e trazer para o Edge Location e servir para o usuário. A próxima vez que um usuário acessar o site, ou esse mesmo, ou um outro, acessar o site na mesma localização geográfica que, pela estrutura da Amazon, ela julgue que aquele Edge Location é o mais próximo, ele não vai buscar na origem, ele vai servir o que está no cache. Tá? Isso você deve imaginar que diminui muito a latência, a entrega dos seus sites, dos seus pacotes para o usuário. É incrível porque isso fica muito rápido, você pode hospedar o seu site nos Estados Unidos e ter usuários no mundo inteiro, Japão, Austrália, Europa, África, qualquer lugar, você vai ter muitos Edge Locations. Eu não sei o número exatamente, eu posso buscar para vocês e depois eu falo, mas tem muitos Edge Locations no mundo inteiro. Tá? Isso é um cache, né? E o CloudFront é inteligente o suficiente para saber quando essas coisas mudam, né? Quando você publica uma nova versão da sua aplicação, ou quando você altera algum arquivo ali na sua origem, tá bom? E é isso que a gente vai fazer hoje. Só recapitulando, eu tenho esse endpoint que está acessando diretamente meu bucket, então quer dizer, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessaria esse bucket, mas eles estão indo com a conexão lá para os Estados Unidos, e o que a gente vai colocar na frente desse bucket é um CloudFront Distribution, né, que é uma distribuição do CloudFront, que é isso que eu acabei de falar, que uma distribuição representa esses Edge Locations, tá bom? Então, eu vou aqui pelo console, de novo, vou criar uma distribuição. A distribuição, existem dois tipos principais, web, que é para servir aí com coisas dinâmicas, né, como HTML, CSS, PHP, HTTPS e coisas live streaming em real time. Então, por aqui dá para você ver que a origem ela pode ser um Amazon S3 Bucket ou um web server, pode ser uma instância EC2, por isso que ele fala do PHP aqui. Então imagina que você tem um servidor rodando lá na Amazon, nos Estados Unidos, que é uma aplicação PHP, que pega nesse exemplo, né? E você tem um usuário no Brasil. O usuário não precisa viajar, né, entre aspas, até os Estados Unidos para pegar essa informação. Você pode criar esse Edge Location e ter o cache lá no Brasil. Isso, a experiência do usuário realmente é incrível, tá bom? E dentre outras coisas que a gente vai pincelar já já. E aqui é o RTMP, né, que é um protocolo da Adobe, né, para servir aí o Flash Media Server. A gente não vai falar sobre isso, tá bom? O nosso foco é web. Então, ó, vou começar a criação da nossa distribution. Ele vai pedir a minha origem, tá bom? Então, olha, por aqui a gente consegue ter uma ideia de quais são as origens possíveis de um webfront, de uma distribuição, uma distribution. Eu tenho o S3 Bucket, né? Eu tenho Load Balancers, eu tenho Media Package e Media Store. No meu caso, eu vou usar o nosso bucket, que é o meu site exemplo, mas eu poderia ter um Load Balancer, né? Um balanceador de carga na frente de instâncias EC2, e aí eu poderia fazer o meu cache, tá bom? Coisas para as próximas aulas, mas vamos focar aqui no nosso bucket. Selecionei o meu bucket, o Origin Path, isso aqui é opcional, tá? Então, eu poderia ter dentro do meu bucket um diretório, dentro dele o meu site, e falar que a origem, né, o caminho, seria o / meu site, que seria uma pasta dentro do bucket, mas não é o caso aqui, meu site está na própria raiz, então isso é opcional, eu não vou mexer com isso, tá? O Origin ID, ele preencheu automaticamente, né, que é a description, então é S3, o meu site exemplo, que é o nome do meu bucket. Aqui, eu comentei na primeira aula, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Se você olhar os tutoriais por aí, de como criar e hospedar um site estático pelo S3, todo mundo vai falar, não, você cria o bucket, como nós fizemos aqui, né? Deixa ele público, que é o que nós fizemos aqui, cria um endpoint, e aí você coloca o CloudFront na frente,
para fazer o cache, para ter o edge location, como eu disse. Depois você vai conectar o DNS e está tudo feito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Legal, só que tem um porém. Qual que é o grande porém? Você vê que eu consigo acessar o site por esse endpoint. Então eu estou tendo acesso direto ao bucket. Tá? Se eu criar o CloudFront Distribution, a gente vai ver mais para frente que ele vai criar um outro endpoint para mim. Ele vai dar um nome.cloudfront.net. Isso significa o quê? Eu vou poder usar o meu site pelo CloudFront endpoint e pelo endpoint do bucket e pelo DNS. Então eu vou ter 3 entradas, né? três diferentes endpoints que eu posso usar. E isso pode ser um problema, né? Porque você está expondo direto o seu bucket. Imagina que no seu bucket tem mais coisas sem ser seu site, né? Isso não é uma boa prática, mas vamos só dar de exemplo. Você também pode ter a URL do seu CloudFront Distribution, que você pode não... você não vai divulgar isso, mas enfim, isso é inevitável. E você tem o DNS em si. Então, o que eu disse no primeiro vídeo ainda vale, é que você não precisa deixar o seu bucket público, você pode deixar o seu bucket privado e fazer com que o CloudFront faça a distribuição desse conteúdo. Então, o CloudFront vai estar de um lado, na frente do usuário, ele vai conectar no seu bucket e vai puxar os dados e mostrar para o usuário. Se alguém tentar acessar o seu bucket direto, não vai dar certo, tá? Porque a gente vai proteger esse bucket, vai fechar ele está público, a gente vai fechar ele privado, vai colocar o CDN na frente. E o CloudFront, o que ele vai fazer? Ele vai criar um IAM role, que é uma permissão, né? O IAM é um serviço da Amazon que cuida dos roles, permissions, etc. Ele vai criar um role, né, que vai ter acesso ao bucket. Então só o CloudFront vai conseguir ter acesso ao bucket, ninguém mais, tá bom? Então é comum no mercado você achar essa solução, mas se você quer fazer um negócio realmente bala, realmente bom, como se diz na minha terra, faça desse jeito, tá bom? E esse Restrict Bucket Access é exatamente isso. Se você clicar aqui no maisinho, ele vai falar: If you want to require users to always access your S3 content using CloudFront URLs and not Amazon S3 URLs, click Yes. O que isso quer dizer? É o que eu acabei de falar, né? Eu não vou poder mais acessar por esse endereço, a gente vai bloquear ele, a gente vai desabilitar essa opção lá no S3, esse endereço não vai existir mais, eu só vou conseguir acessar o site pela URL que o CloudFront vai me dar. Esse é um exemplo. Imagina que você tem um bucket com conteúdo que você só entrega para usuários logados, tá? Isso é até uma questão do exame. Você tem uma área logada, né? E onde são pessoas que pagam para você, e só pessoas que pagam podem ter acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo está por algum motivo no S3. Imagine qualquer coisa, vídeo, planilha, arquivos, etc. Se você deixa esse bucket público, o que acontece? Pode ser que as pessoas consigam ter acesso a esse bucket e pegue todo o conteúdo sem precisar estar logado. Se você usa esse Restrict Bucket Access, você vai deixar ou vai bloquear o acesso público e só vai permitir o acesso de pessoas que estão devidamente autenticadas na sua aplicação a ter acesso aos arquivos, tá bom? Então, ó, eu coloquei Yes aqui, ele pergunta a identity, que é o que eu disse, que ele vai criar um role lá no IAM, né? Eu vou falar para ele criar uma nova identidade para mim, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só CDN, já me sugeriu um nome. O que ele está perguntando aqui, ó? Se ele pode alterar o policy do bucket. Por quê? Dentro do bucket, deixa eu voltar lá. Ó, já subiu o meu site aqui, deixa eu só dar um refresh. As imagens todas bonitinhas, tá bom? Então, desculpem a nossa falha, mas agora tá certo, tá bom? Nosso site está rodando bonitinho. Então, voltando lá, ó, dentro do bucket, o que eu tenho? Permissions, eu tenho o bucket policy. O que é esse bucket policy? Isso é um JSON que vai dizer quais são as políticas de acesso desse bucket. Ele está vazio, então ele não tem nenhuma política específica, mas eu posso dizer, bloquear ou permitir que outros serviços da Amazon acessem o meu bucket. E o que o CloudFront está me perguntando aqui, ele está falando assim: posso atualizar o seu policy lá no bucket? Pode, beleza, ele vai gerar, a gente vai ver. Se eu disser não, eu mesmo tenho que fazer isso. Então não faz muito sentido, né? Então vamos deixar o bonitinho fazer as coisas pela gente, né? Já que é automático, tá bom? Posso também incluir headers, vamos pular isso aqui. A questão aqui, ó, do cache, né? Então lembra, CloudFront é um cache, um grande serviço de cache, né?
Quais são os protocolos que os usuários vão usar. Eu posso falar aqui que HTTP e HTTPS, posso redirecionar todo mundo de HTTP para HTTPS e posso dizer que é só HTTPS, tá bom? Eu não tenho HTTPS, então eu vou deixar essa primeira opção. Eu posso também bloquear como que as pessoas vão acessar o meu site. Então eu tenho o método HTTP, né? Eu tenho aqui get head options e o get head options put, post, patch and delete. Essa última opção você vai usar quando for uma API, né? Quando você estiver criando uma API ou uma API, que você vai precisar utilizar diferentes métodos. No meu caso, é um site, eu não preciso nada mais do que o get e o head. O options também não funciona para mim, porque eu não tenho nenhum tipo de API. Os usuários só vão abrir o site, olhar e fazer alguma coisa, então isso é suficiente, tá bom? Esse Field Level Encryption, então, ó, clicando aqui no mais, quando você está hospedando conteúdo privado, você pode ativar isso, não é o nosso caso. Você pode fazer aqui o bloqueio, né, de regiões, bloquear pessoas através de um whitelist, bloquear por headers, então é uma coisa mais avançada, tá bom? Coisa para uma aula específica, vou deixar nona. O Object Caching eu posso deixar um padrãozão, não vamos entrar em detalhes. O TTL é o tempo que o objeto vai ficar cacheado, né? Eu acho que essa é o nome, né? Cacheado, né? O mínimo, né? E o máximo, que é esse número de segundos aqui, e o default, que é o 86.400 segundos, tá bom? Então, ó, aqui tem a explicação, né? Esse é o padrão, né? O tempo padrão em segundos, né? Que um objeto vai ficar cacheado antes que o CloudFront vá na origem buscar um novo objeto, tá bom? Então, se esse número for muito alto, o CloudFront ou o Edge Location vai demorar muito para ir na sua origem, você pode começar a ter problemas de ter uma versão desatualizada sendo servido para o seu usuário, tá bom? Forward Cookings, Query String Forwarding, também são coisas mais avançadas, vamos deixar isso quietinho. Posso dar um Restricted Viewer Access aqui, então aqui é através de Sign URLs, isso é uma coisa muito, muito legal, tá? Quando o bucket é privado, como é que você faz para dar acesso a arquivos lá? Você pode fazer com Signed URLs, também vou falar isso numa próxima oportunidade. Compress Objects Automatically, isso é uma coisa muito legal, eu vou colocar yes. O que acontece aqui? O CloudFront pode, quando você está trazendo o arquivo do servidor para o browser, você pode trazer ele zipado, então ele vai transferir mais rápido. Imagina que você tem um arquivo de 10 megas hospedados no seu bucket, você pode deixar ele zipado lá, tá? Compressed, né? Então você pode trazer do bucket para o seu browser e o browser faz a descompressão. Então isso o CloudFront pode fazer automaticamente para você. Isso acelera o tempo que a página demora para carregar, mas tem um pouquinho de overhead no seu browser, né? O browser vai ter que trabalhar um pouco mais para poder fazer a renderização da sua página, tá? Uma coisa muito legal também do CloudFront é o Lambda Function. Então você pode ter uma função Lambda toda vez que alguém solicitar um request para o seu CloudFront. O que ele faz? Ele vai na origem ou vai no cache e devolve. Você pode colocar uma função Lambda toda vez que você tiver um request. O que você está fazendo aqui? Você está colocando um dinamismo numa coisa que é estática. Tá? Então toda vez que entra um request, uma Lambda Function vai rodar e vai fazer alguma coisa. Exemplo, em aplicações Angular, o Angular gera um bundle, né, uma versão da aplicação por linguagem, por idioma. Tá? Então a gente tem aqui na Europa, é muito comum, né, por características do continente, a gente tem 3 línguas, né, na nossa aplicação: inglês, holandês e francês. O Angular, do jeito que ele é desenhado, né, sem usar nenhuma outra biblioteca, ele gera 3 pastas com a versão compilada para as línguas. Tá? Então ele tem lá um bundle para inglês, um bundle para holandês e um bundle para o francês. Como que a gente sabe que quem está requisitando tem no browser a língua inglesa, holandesa ou francesa?
o CloudFront, né, a gente tem, o CloudFront iria receber, vamos pensar, sem o Lambda Function, o CloudFront ia receber isso, ia na origem, ia trazer o que? O diretório que a gente apontar para ele lá. Então, o barra, né, o root, ele é, no nosso caso é o inglês. Mas a gente criou uma Lambda Function que olha qual que são as línguas do browser, qual é a língua default do browser do usuário que está solicitando. E baseado nisso, a gente faz um ifzinho da vida ali e retorna para o usuário o bundle certo. Tá? Isso é uma das aplicações. Vamos lá, Distribution Settings. Você pode mudar ó, esse Price Class aqui. O recomendado é que você use em todos os Edge Locations, mas você pode também ó, mudar para onde que vai o seu cache. Então pode ser Canadá e Europa, ou Canadá, Europa, Asia, Middle East, né, África. Eu nunca usei os outros, para ser bem sincero. Eu sempre usei esse, que eles são que é o Best Performance. O AWS WAF. WAF, ele é como se fosse um firewall, né, para proteger a sua aplicação. Tá? Eu não tenho nenhum criado, depois a gente vê sobre isso. Tá? O Alternate Domain Names, os CNAMEs. Então, vamos pensar aqui, ó, o meu site, esse site atualmente é o sobmedida.mob, tá? Que tem essa mesma configuração que eu estou mostrando para você agora. Mas eu posso colocar também que além do sobmedida.mob, que é o meu domínio principal, eu posso ter o www.sobmedida.mob. Eu poderia também, por exemplo, falar que o site.sobmedida.mob é também um endereço válido. Também poderia falar que, não sei, qualquer coisa .sobmedida.mob também é um endereço válido. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o CloudFront, olha, as requisições vão vir de um domínio, né? E também desses outros, que são os CNAMEs, tá? Isso é importante quando você tem esse www, sem www, ou se não, quando você tem esses CNAMEs, tá bom? Eu vou deixar em branco só para a gente continuar. O SSL, então eu posso usar um SSL meu, né? Ou um SSL do CloudFront. Lembrando que se você utilizar o S3, você tem, se você utilizar a Amazon, você tem direito a um certificado SSL gratuito, tá? Você não precisa comprar os SSLs. Vou mostrar isso na parte 3 dessa sequência aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar no default. As versões suportadas de HTTP, então tem aqui, você pode colocar 1.1, 1.0, 1.1, enfim. Vou deixar o padrão, tá? Qual que é o meu objeto root, tá? Então, eu posso aqui colocar que é o index.html, que lembra que é o meu arquivo principal, falei isso na outra aula. Eu posso ligar ou desligar os logs do CloudFront. Por padrão vem off, ou on, você pode começar a receber, ele vai começar a colocar no S3 para você, ele vai pedir o bucket, tá? Se eu colocar on, ele vai falar qual que é o bucket para os logs, o prefixo do log. Eu particularmente já usei isso, mas o log é um negócio meio chato de ler, porque ele vai gravar vários arquivos e você tem que baixar e olhar isso, tá? Mas é um jeito de você debugar, se você quiser saber por que o CloudFront não está respondendo, ou se você quiser ter acessos aos logs em si, é uma opção, tá? Se você quer habilitar o IPv6, deixa no padrãozão, um comentário, e se você quer habilitar a distribution, é claro que a gente quer habilitar a distribution, tá? Vamos ver se essa minha conta aqui tá com a distribution habilitada. Muito bem. O que aconteceu aqui? Ok, muito bem, apareceu alguma coisa ali, mas ele está criando a minha distribuição, tá? Então, ó, aqui eu tenho o in progress, tá? Então ele está criando a minha distribuição. Isso aqui demora, tá? Costuma demorar de 10 a 15 minutos. Então eu não vou deixar o vídeo rodando nesse tempo todo, porque né, você vai ficar aí olhando para minha cara, que não é tão bonita assim, e você vai acabar enjoando da minha fuça. Eu vou parar o vídeo e volto depois. Mas só antes da gente parar o vídeo e continuar, o que é importante, eu falei antes, ó, ele criou um domínio, tá vendo? Então esse domínio aqui é o domínio do CloudFront. Então não mais a gente precisa desse cara aqui, desse domínio, porque esse domínio é o direto do bucket. Esse domínio,
do CloudFront é aquele do Edge Location, né? Onde ele vai fazer a lógica lá do Edge Location, ver qual que está mais próximo, buscar, enfim, tudo que eu já falei antes, tá bom? E a gente vai fazer no próximo passo é criar o DNS Entry, né? O DNS vai apontar para esse domínio aqui. Então esse, quando você entrar lá, www.sobbemedida.mob, ele vai cair no domínio do CloudFront. O CloudFront vai olhar, bom, o cara tá vindo de São Paulo, o cara tá vindo do Rio de Janeiro, tá vindo de Porto Alegre, então o Edge Location mais próximo é esse, ou ele tá vindo da Europa, o Edge Location é aquele, ele vai fazer essa lógica e vai servir o conteúdo. Não tem o conteúdo no Edge Location, vai lá no nosso S3, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar, não tem jeito, tá bom? Isso demora por quê? Porque imagina, ele está fazendo a distribuição para todos os Edge Locations do mundo, porque a gente selecionou todos, então isso leva um certo tempo, tá bom? Eu vou parar o vídeo agora, volto quando tiver completo, e aí a gente continua dando aquela pincelada na parte do Route 53. Ó, só uma coisinha, eu falei que CDN é Content Distribution Network, mas não é, é Content Delivery Network, então pela nossa falha a gente pede desculpas, mas de vez em quando dá uma confundida. Então vamos lá, voltando aqui, né? Nosso CloudFront Distribution está prontinho, está deployed, né? E ele já fez aí a criação em todos os Edge Locations, ele fez a configuração, né, nos Edge Locations. Então se eu pegar esse domínio aqui, né, e colocar lá no meu browser, eu tenho o site em si, né? Poxa, mas é o site, né? Mas eu estou aqui na Europa, então eu estou acessando esse domínio e ele está olhando o Edge Location mais próximo de mim, tá bom? O efeito navegando, ele é talvez imperceptível, assim, a olhos nus, né? Mas o ganho que você vai ter, principalmente quando você tem aplicações geograficamente distantes e usuários geograficamente distantes, é muito bacana, tá? Nos anos, não sei, 2000, era muito comum a latência dos servidores dos Estados Unidos serem muito grandes. Hoje, a infraestrutura está melhorando, as conexões no Brasil estão melhorando, mas ainda tem muita latência. Acontece, às vezes, de você ter rotas de saída para Estados Unidos e Europa congestionadas, e isso acaba tendo ali uma diferença na navegação no dia a dia do usuário, tá? Então, minha recomendação é, se você não tem restrições de budget, crie o CloudFront Distribution, que vai te ajudar nessa velocidade e do Edge Location, tá bom? Para mim é primordial. Então, legal. Ó, temos aqui o nosso CloudFront Distribution, só para a gente dar uma verificada aqui, né? Foi tudo criado aqui com as opções que eu coloquei. Eu tenho o Orange, né? Que é o meu bucket, né? Os behaviors, que é uma coisa que durante a criação não fica tão claro assim, então você pode criar outros behaviors, então baseado no caminho do seu site você pode criar behaviors diferentes, pode colocar páginas de erro personalizadas, você pode restringir o seu bucket, a sua distribution por localizações geográficas. Então vamos supor, né, que você está tendo aí conexões lá da China ou da Rússia, pessoas estão tentando invadir o seu site ou tentando fazer algum injection na sua aplicação, você pode bloquear isso através do CloudFront Distribution, tá? Eu posso vir aqui e colocar uma georrestrição, né? E posso selecionar os países que eu quero bloquear, tá? Então eu posso deixar aberto só para o Brasil, tá? Posso dar um blacklist em todo mundo e deixar aberto para o Brasil, ou vice-versa, ou vai aí de acordo com a sua política, tá? Isso é muito comum hoje em dia, né? E um negócio que a Amazon oferece de uma maneira muito simplificada. Antigamente isso era muito difícil de ser feito. Hoje em dia com CloudFront é mel na chupeta, tá? Invalidations, isso é uma coisa importante também. Eu falei antes da nossa pausa que o CloudFront vai na origem para buscar a última versão. Só que às vezes você pode querer que o CloudFront seja mais espertinho, que ele faça isso mais rápido. Então você tem um usuário que está reclamando, ele está vendo lá a versão antiga da sua aplicação, do seu site, e você quer forçar o invalidation do cache. Então você quer que o CloudFront realmente invalide o cache daquele Edge Location, vá na origem e traga de volta. Então você pode criar manualmente um cache invalidation, né? Você pode fazer isso por path, né, por caminho, então você pode invalidar
por exemplo, só barra clientes, barra painel ou o site inteiro, você pode colocar aqui o site inteiro e dar um invalidate. Ele vai fazer a invalidação de todos os caches para você. Tá? E aqui são as tags, né? Eu comentei sobre tags, é uma best practice, né? Melhores práticas da Amazon. Eles pedem para você taguear tudo. Isso é importante quando você vai fazer o billing, quando você vai fazer inventário, então você pode fazer isso por tags. Ajuda bastante, tá bom? E além de ser uma boa prática, e se você está pensando no exame da Amazon, tem que saber. Ok, legal. Então, ó, eu tenho meu domínio do CloudFront, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, basicamente, apontar o meu domínio mesmo, né? Porque esse domínio é .cloudfront.net, né? Não é o meu domínio do meu site. O que eu tenho que fazer é ir lá no nosso amigo DNS, né? Que no caso aqui da Amazon chama Route 53 ou Route 53, depende aí da pronúncia que você gosta, né? E aí você pode aqui criar e colocar o seu site aqui dentro do DNS. Então o DNS é a porta de entrada da internet para a infraestrutura da Amazon, né? O DNS é a primeira barreira ali, e é aqui que você precisa fazer a configuração do seu site, tá? O DNS é o mais básico, né? O mais trivial que a gente conhece é essa configuração de apontar o site, mas o DNS também pode fazer o gerenciador de tráfego. Então o DNS ele pode fazer tráfego da sua aplicação baseada em proximidade geográfica, baseado em latência, baseado em outras coisas, e o Route 53 tem várias coisas dentro dele que você pode fazer até balanceamento de carga com regras de DNS, tá? Novamente, se você está buscando exames Amazon, ser certificado Amazon, eles perguntam muito sobre isso, tá bom? Você pode também fazer o Health Check, que é o monitoramento de disponibilidade. Então você pode criar entradas no DNS e falar para ele, olha, você vai para esse site www.meusite.com.br, são 4 servidores ou 4 endpoints diferentes, só que você só pode direcionar o usuário para aquele endpoint se esse endpoint estiver rodando, né, estiver saudável. Então você pode fazer também esse monitoramento através do DNS. E, né, além de tudo isso, é aquilo que a gente mais conhece, que é o registro de domínios. Então a Amazon, além de ser tudo que a gente conhece, ela também é uma empresa que pode registrar domínios no mercado. Então você também pode fazer o registro do domínio. Se você ainda não tiver, você pode fazer o registro do domínio aqui, tá bom? Eu não tenho nenhuma zona criada aqui, então tem esse conceito de zona, né? Uma zona nada mais é do que um domínio, tá bom? Essa a zona principal, né? Então eu vou criar aqui, ó, Hosted Zone, tá? Deixa eu só... tá certo, aqui ó, domínio. Eu não tenho nenhuma aqui, eu vou usar um domínio que eu uso para testes, tá? Eu não trouxe não apontei esse domínio para cá, só a título de teste aqui para a gente mostrar para vocês, tá? Então eu estou usando esse domínio aqui que é ssmapps.net. Posso colocar um comentário qualquer e posso dizer se ele é um public ou um private, né? O private é quando você vai usar para o VPC, enfim, é outro capítulo do mesmo livro, tá? Vamos deixar ele público. Eu vou criar aqui, tá? E o que acontece? Agora eu já tenho o host zone, né? Uma zona criada que significa um domínio. A Amazon, quando eu criei aqui, a Amazon já me deu os DNS. Então, no meu caso aqui é .net, mas se for .com.br, esses são os DNS que você precisa colocar lá no serviço que registra o seu domínio. No caso, né, o registro.br, GoDaddy ou qualquer outro serviço que você use para criar os domínios. Então esses são 4 DNS que você precisa colocar, vai lá no seu serviço, altera e aponta. E aí depois de um tempo o domínio vai começar a responder pela Amazon, tá bom? Que já é uma grande coisa. Só que assim, ele vai responder, mas não tem nenhum serviço respondendo do www ou outras coisas, tá? É meio seco, digamos assim. Então o que eu preciso fazer? Conectar todos os meus serviços, seja ele o nosso CloudFront Distribution, EC2 Instances ou outros serviços que eu tenha, pelo DNS, que é a minha porta de entrada e saída. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um record set. No caso aqui vai ser, vou colocar aqui www mesmo, tá? É um tipo A, então isso aqui são tipos do DNS, tipos de entrada do DNS, eu não vou entrar em detalhes aqui,
mas nesse caso eu preciso que seja um tipo A, e eu vou criar um alias, tá? O alias, o que ele vai fazer? Ele pede para mim aqui, ó, qual que é o seu target? E quando eu clico aqui, eu tenho o target das minhas contas, né? O target, aliás, o target de serviços que tem dentro da minha conta, tá? Não sei por qual motivo não está aparecendo os que eu quero. Então vamos lá, pessoal, debugando conforme a gente vai indo aqui. O que eu achei estranho é o seguinte, eu não tenho targets disponíveis aqui, tá? Então, o que eu fiz? Troubleshooting, né? Então isso é importante, troubleshooting. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. O que acontece aqui é o seguinte, o nosso, deixa eu abrir o CloudFront aqui. O nosso CloudFront Distribution, ele está configurado, lembra que é o CNAMEs, né? Eu falei sobre os CNAMEs. Então, dentro aqui da distribuição, deixa eu ver se é aqui, aqui ó. Eu não coloquei nenhum CNAME. E lá no Route 53, eu estou falando que é o SSM APPS, né? O que acontece? A Amazon está fazendo uma verificação aqui. Ele está falando, olha, não tem nenhuma distribution do CloudFront com esse domínio que você está criando. Então, eu não posso fazer esse mapeamento, então não aparece nada lá. E como eu criei meu bucket, meu site exemplo.com, eu estou criando um ssm.net lá no DNS, está dando tudo errado, não está aparecendo nada lá. Então, quer dizer, as coisas têm que estar todas alinhadas, né? O nome do bucket tem que ser o nome do domínio, né? Ou aqui no CNAME tem que conter o domínio que eu estou criando lá no Route 53, tá bom? Então o que eu estou fazendo? Eu vou colocar o www aqui, vou colocar mais um também, só para a gente usar de exemplo, tá? E vou salvar. O que vai acontecer? Tá reclamando aqui, mostra Trust Certificate. Tá, ele tá falando que eu preciso criar um certificado para poder usar um CNAME. Porque eu quero usar o nosso amigo DNS. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma estendida nessa aula aqui. Vamos falar sobre, eu vou criar um certificado, Certificate Manager, tá? Vamos lá, Get Started. Eu estou criando, lembra que eu comentei com vocês, eu vou criar um certificado SSL, tá? E a Amazon dá isso de graça pra gente. Então eu vou falar que é no SSM APPS, que é o meu domínio, e também eu vou colocar um wildcard. Então o wildcard vai dizer que qualquer domínio, qualquer subdomínio do meu domínio vai receber o DNS, o SSL, tá? Então www.ssmapps, site.ssmapps, qualquer coisa.ssmapps vai receber, o certificado vai ser válido, tá bom? Dou next. Preciso validar isso, tá? Então tem dois tipos de validação, pelo DNS e pelo e-mail. Pelo e-mail vai chegar um link para eu clicar, etc. E pelo DNS eu tenho que inserir algumas entradas no meu DNS. Como eu estou usando a própria Amazon, olha que legal. Eu selecionei DNS, Confirm Your Request. O que ele vai falar? Você tem que confirmar o seu DNS, tá? Mas espera lá, eu uso o Route 53, então coloca para mim. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma entrada CNAME com esse valor, com esse nome, com esse valor, que é o que vai validar o certificado SSL, tá? Automaticamente. E ele mesmo vai se checar, né? Coisa louca, mas a Amazon checa, a própria Amazon. Mas isso é uma regra de mercado, tá bom? Você tem que provar que você tem ali a propriedade do DNS, do site, para criar o SSL, tá? Então, ó, deu um continuar aqui, ele fica pending validation, porque ele está fazendo essa checagem, então tem um servicinho da Amazon rodando lá, vendo, ok, você solicitou esse certificado SSL, deixa eu ver se você já tem entrada no seu DNS. Simplesmente DNS às vezes demora um pouquinho para ele ser atualizado, demora um pouquinho para ele ficar visível, tá bom? Então aqui vai demorar algum tempinho até que aqui mude de pending validation para issued, né, que é gerado, tá? Eu vou dar uma paradinha no vídeo e volto já assim que ele voltar aqui. Então vamos lá, a vida como ela é, né? O que acontece? Eu gerei o SSL naquele domínio,
Só que no registro, né, do domínio eu não apontei para a Amazon. Então aquela validação do DNS nunca vai funcionar, porque o que a Amazon está fazendo, ela está indo no DNS do domínio, não internamente, mas no DNS que está respondendo para a web e vendo se tem aquela entrada. Como eu não troquei para a Amazon, está batendo no DNS do local que está hospedado hoje em dia, não vai funcionar nunca, o SSL nunca vai ser gerado, eu não vou conseguir mudar a distribuição, enfim, né? Eu não quis editar e fingir que deu tudo certo, eu quero mostrar para vocês a real, tá? Estou mostrando para vocês, vi aqui os problemas, também estou aprendendo como não fazer, né? Então, eu entrei na minha conta que está hospedando o site sob medida, para mostrar para vocês. Eu estou dentro do Route 53 aqui, eu tenho uma entrada www, tá? Do tipo A, que está apontando para o target do CloudFront. Lembra que a gente criou um domínio, aqui é a mesma coisa, o CloudFront criou um domínio, eu estou apontando no DNS que o www.sobmedida.mob vai ser apontado para o CloudFront. E aí, quando abre o site, ele vai lá para o domínio do CloudFront, que vai para o Edge Location, que vai para a origem do Bucket S3, tá? Show de bola, tá bom? Então, até aqui, apesar dos percalços, mas até aqui ficou claro, né, que a gente criou o S3, criou o CloudFront Distribution e apontou o DNS. Mas lembra que eu falei para vocês que o bucket não precisa ser público, tá? Não precisa ser mesmo. Então aqui, ó, eu tenho esse aqui é o bucket que está hospedado no meu site. Tá vendo? Aqui os objetos podem ser públicos. Então eles não estão públicos. Você não precisa ter um bucket público para poder hospedar o seu site, tá? Se você vier aqui, ó, em propriedades, vai ver que o website hosting está desabilitado. Então eu não tenho aquele endpoint do S3 para esse site. Não preciso disso, porque os acessos não são e não podem ser feitos direto no bucket. Eu quero que todo mundo passe pelo CloudFront Distribution. E com isso, lógico que as pessoas, ninguém sabe aquele domínio do CloudFront Distribution, todo mundo vem pelo site. E o site joga para o CloudFront Distribution, que faz aí o funil, né, para os nossos Edge Locations, que vão aí para as origens. Então, ó, para amarrar tudo, eu tinha meu bucket lá na minha outra conta lá de demonstração, com isso aqui habilitado, com o Static Web Hosting habilitado. Depois de fazer tudo isso, eu posso vir aqui e desabilitar e salvar. Feito isso, o bucket não é mais público, mas o acesso é feito pelo CloudFront Distribution, porque dentro do CloudFront Distribution, vou até abrir novamente, eu tenho setado lá que tem que restringir o acesso, tá bom? Se eu vier aqui, ó, eu estou fazendo um Restrict Bucket Access, tá? E lembra que ele criou uma identidade, isso eu também não mostrei, deixa eu mostrar. Vou voltar lá no meu bucket, ó, vou no bucket que está hospedando meu site, vou em Permissions e vou no Bucket Policy. Isso aqui é um JSON, tá? Que o próprio CloudFront criou para mim automaticamente e que ele está dizendo aqui, ó, qual que é o efeito? Permitir o acesso do CloudFront, quer dizer, o CloudFront conecta no meu bucket através de um IAM role, né? Esse IAM role tem permissão para quê? Para dar um get objects, né? O get object, pegar tudo que está no bucket e poder ler, porque ele precisa disso. O CloudFront vai no bucket quando necessário, puxa os objetos e retorna. Então ele precisa ter acesso para fazer isso. Por que ele precisa ter acesso? Porque o bucket não é mais público, o bucket é privado. Então só eu, como owner do bucket, poderia ter acesso. Então eu estou permitindo que o CloudFront faça a leitura do meu bucket. E esse Bucket Policy foi criado automaticamente. Eu poderia dizer para o CloudFront não crie, não quero que você crie, mas eu teria que vir aqui e criar. Essa parte do Bucket Policy é muito usado para outras coisas também, quando você precisa dar acesso do bucket a instâncias EC2, por exemplo, quando você está rodando Lambda Functions, etc. Isso aqui é tópico de exame com certeza absoluta, e nesse caso o CloudFront criou a distribuição automaticamente para você. Tá bom, pessoal? Então, ó, esse é o fim dessa parte 2, né? Aí, entre subidas e descidas a gente chegou ao final, fez a hospedagem do site estático, depois colocou o CloudFront Distribution
fechamos o bucket e colocamos o DNS apontando lá, tá bom? Então eu recomendo que você tente fazer esses passos do zero, né? Só toma aquele cuidado ali do CNAME, se você quiser criar o SSL, deixa eu mostrar o SSL para vocês, que é uma coisa que eu acho que faltou, né? Na outra conta não estava processando. Eu vou mostrar para vocês os certificados que eu tenho. Um deles é esse aqui, tá? Do sobmedida.mobile. Então depois que a entrada do DNS é validada, ele aparece aqui issue, né? Gerado, desculpa. E você consegue utilizar ele dentro da configuração do CloudFront e aí o site fica SSL, ó, tá? Connection is secure. Tá bom? Então, minha recomendação, agora vai lá e faz, tá? Não fica só me vendo, não. Bota a mão na massa, tenta fazer. Você vai encontrar os mesmos erros que eu tive, você vê, eu fiz isso centenas de vezes e fui mostrar para vocês aí de um jeito querendo ajeitar as coisas e não deu certo. Tive que parar o vídeo aqui para olhar o que era, o que não era. Então essa é a vida de um arquiteto AWS, tá? Vocês devem saber disso, mas eu gosto de passar também a real para vocês, tá bom? Então vai lá e faz. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão crítica, se você gostou ou não gostou, eu vou deixar aqui embaixo o acesso das minhas redes sociais, do Twitter e do Instagram, que são as redes sociais que eu mais uso, tá? E também se cadastre lá no meu site, guilhermeferreira.com.br. Entra lá na lista, eu sempre mando o e-mail para as pessoas antes de fazer as aulas e também vou sempre me comunicando com vocês por lá, tá bom? Claro, aqui no YouTube também você pode se cadastrar no meu canal, mas se você entrar na minha lista lá, eu estou sempre mandando novas coisas, enfim, novas ideias, novos insights. Também compartilho um pouquinho do meu dia a dia aqui na Europa. Eu trabalho com a AWS, então eu sempre tento passar o meu conhecimento aí para todo mundo que está ao meu redor, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.